Eu sou a Camila, líder de PG da Rede de Jovens. Eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura do capítulo 33 de Gênesis até o capítulo 36. O encontro com Esaú. Levantou Jacó os seus olhos e viu que tinha Esaú e 400 homens com ele. Então, repartiu os filhos entre Leia e Raquel e 2 servas. E pôs as servas seus filhos na frente de Leia e os seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou diante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-lhe. Abraçou-lhe sobre o pescoço e o beijou e choraram. Depois, levantaram seus olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são esses contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então, chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia e os seus filhos, e inclinaram-se. Depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que serve todo este bando de tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Se já para ti os que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço que tomes o meu presente na minha mão. Portanto, tenho visto aqui o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e me recebeste bem. Toma, peço-te a minha bênção para que foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. E isto com ele, até que o tomou. E disse: Caminhemos e andemos, e eu partirei diante de ti. Porém, ele disse: Meu senhor, sabe que estes filhos são tenros e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, e as afadigam somente um dia. Todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face do seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai diante de mim, e conforme ao passo dos meninos, que até segue ao meu senhor em Seir. E Esaú disse: Permite que eu deixe contigo alguns da minha gente. E ele disse: Para que é isso? Basta que enche graças aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia para Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso, chamou o nome daquele lugar de Sucote. E chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém, que esta na terra de Canaã, quando vindo de Padã-Arã, e acampou junto à cidade. E a comprou uma parte do campo em que estivera na sua tenda, na mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó para ver as filhas da terra. A Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu e a tomou e deitou-lhe com ela e a humilhou. E aproximou-se de Diná, filha de Jacó, amou e a moça falou afetuosamente a ela. Falou também a Siquém e a Amor, o seu pai, dizendo: Toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que contaminara Diná, sua filha, estavam com seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viesse. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram no campo, ouvindo isto, entristeceram-se e ficaram muito irados, porque se cometera uma insensatez contra Israel, deitando-se a Siquém com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está encomendado com a vossa filha. Dai a ele vossa filha por mulher, eu vos peço. E aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas e tomai as vossas filhas para vós.
e habitareis convosco. A terra estará diante de vós, habitai e negociai nela e tomai possessão dela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: Ache eu graça aos vossos olhos e darei o que me dissestes. Aumentai muito sobre mim o dote da dádiva e darei sobre o que me dissertes. Dai-me somente a moça por mulher. Então, os filhos de Jacó, por causa de Siquém haver violado a sua irmã, falaram intencionalmente a Siquém e a seu pai Amor, e disseram: Não podemos fazer isso. Dar a vossa irmã a uma mulher não circuncidada, a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Mas consentiremos convosco a uma condição, que vos torneis como nós, que se circuncide todo moço entre vós. Então, dar-vos-emos as vossas filhas, e tomaremos a nós as vossas filhas, e habitaremos convosco e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes e não vos circuncidai-vos, tomai-vos nossas filhas, e ir-nos-emos. As suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos filhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem para fazer isso, porque as filhas de Jacó lhe agradava, e ele era mais honrado que toda a casa do seu pai. Veio, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo: Estes homens são pacíficos conosco, portanto habitarão nessa terra e negociarão nela. Eis que a terra é espaçosa para recebê-los. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo, que todo homem entre nós circuncidar, como eles são circuncidados. E seu gado, as suas processões e todos os seus animais não serão nossos? Como se temos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíram da porta da cidade. Assim for circuncidado todo homem e todos os que saíam pela porta da cidade. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando haviam a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitosamente a cidade e mataram todos os homens. Mataram também a fio de espada Amor e ao seu filho Siquém. Então tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e a saquearam uma cidade, portanto, contaminando a sua irmã. As suas ovelhas, as suas vacas, os seus jumentos e os que haviam na cidade e no campo tomaram. E todos os seus bens, todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e saquearam tudo que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tende-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores da cidade, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós poucos, eles se juntarão e serei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: Devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Depois disse Deus a Jacó: Levante sobre Betel e habita ali. Fazei ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugistes da face de Esaú, teu irmão. Então disse a Jacó a sua família e todos os que com eles estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantando-nos e subiremos a Betel. Ali faremos um altar ao Deus que nos respondeu no dia da minha angústia e foi comigo no caminho em que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham as suas mãos e as argolas que estavam em suas ovelhas. E Jacó escondeu debaixo do carvalho que ele estava junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó a Luz, que era na cidade de na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que ele havia junto. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar de
El Betel, porquanto Deus ali se revelou a ele quando fugia à face do seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, que foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou de Alon Batcucte. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou. E disse-lhe a Deus: o teu nome é Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Será o teu nome. E chamou-lhe de Israel. Disse-lhe mais a Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifique e multiplicai. Uma nação, sim, uma multidão de nação será a ti dos reis e descerão de ti. E darei a ti uma terra que tenho prometido a Abraão e a Isaque, e a tua descendência darei a terra prometida. E Deus se revelou, retirando do lugar onde falava com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falava com ele, uma coluna de pedra. Derramou sobre ela uma libação e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. E partiram de Betel ficava uma pequena distância a chegar de Efrata. E no caminho Raquel entrou em trabalho de parto. E aconteceu que, tendo ela dificuldade no seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai chamou de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel, está até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina do seu pai, e Israel soube. E eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Leia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, servo de Raquel, Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Azer. Esses são os filhos de Jacó que nasceram em Padã-Arã. E Jacó voltou para junto do seu pai Isaque, em Manre, que fica em Quirite-Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, sendo recolhido o seu povo, velho e farto de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. E essas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres entre as suas filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu de Alibana, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu. E a Besamate, filha de Israel, irmã de Nebaitote, e Ada teve Esaú e Alifaz, e Besemate teve Eruel. E a Aolibana deu à luz a Jaus, Jalão, Corá. Esses são os filhos de Esaú, que nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, e todas as almas da sua casa, o seu gado, todos os animais e todos os seus bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e foi para uma terra apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos, os que habitavam junto, e a sua terra e as suas peregrinações os não podiam sustentar por causa do gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estes, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas da montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Eruel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Tema, Omar, Zefó, Gaetã e Kenaz. E
Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve Elifaz e Ameleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Remuel: Aate, Zerá, Samá e Misa. Estes foram os filhos de Masemate, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Aulibana, filha de Ana, filha de Zibeão, mulher de Esaú. Jeus, Jalão e Corá. Esses são os príncipes, os filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zeló, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Queatã, o príncipe Amaleque, e esses são os príncipes Elifaz, na terra de Edom, e estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filhos de Esaú, o príncipe Anatã, o príncipe Zerá, o príncipe Semá, o príncipe Misa. Estes são os príncipes de Remuel, a terra de Edom, e estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Ailibana, a Aolibama, mulher de Esaú, os príncipes Jeus, o príncipe Jalão, o príncipe Corá, e estes são os príncipes Aolibana, filho de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são os seus príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oveu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, e Dissom, Ezer e Dissã. Estes são os príncipes dos Eoreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã era Tina. Estes são os filhos de Sobal: Alva, Maanate, Eubal, Sefó e Onã. E estes são os filhos de Zibeão: Aiá e Ana. E este é o Ana que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zideão, seu pai. E estes são os filhos de Ana: Dissom e Aulibana, as filhas de Ana. E estes são os filhos de Dissom: Enda, Ensbã, Itra e Querã. Estes são os filhos de Ezer: Bila, Zaava e Acã. Estes são os filhos de Issa, Uz e Arã. E estes são os filhos dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Ana, o príncipe Dissom, o príncipe Ezer, o príncipe Dissã. Estes são os filhos dos Oreus, segundo os seus principais na terra de Seir. E estes são os filhos do reinado da terra de Edom, antes que reinasse o rei alguma sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom, Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinaba. E morreu Belá. E Joabe, filho de Zerá, de Bonsra, reinou em seu lugar. E morreu Zobade. E Uzão, da terra dos Terminatas, reinou o seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Beidade, que feriu Miriam no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadad, e Semiá de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Semiá. E Saul de Reobote, junto ao rio, reinou o seu lugar. E morreu Saul. E Baal-Hanã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Hanã, o filho de Acbor. E Adar reinou em seu lugar, e o nome da cidade foi Paú. O nome da sua mulher foi Metebael, filha de Matrade, filha de Mezabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo seus lugares, como seus nomes: o príncipe Tima, o príncipe Alva e o príncipe Japete, o príncipe Aolibana, o príncipe Ela, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Tenã e o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. E esses são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom.
Assim finalizamos a nossa leitura do capítulo 36. Vamos fazer uma oração para finalizar. Senhor, a Deus, Pai, quero que o Senhor esteja conosco, nos acompanhando durante toda essa trajetória que teremos de leitura bíblica, que o Senhor imensamente venha abrir nossos corações e nos ensinar com tudo aquilo pela qual a Tua palavra tem, para nos revelar segundo a Tua vontade. Tu és santo acima de todas as coisas e peço, nos acompanhe, colocando fidelidade e permanência, Senhor Jesus, e acima de tudo, um coração aberto, sensível para a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém.